Olá a todos, muito bem-vindo a mais uma reunião do grupo Estudantes da Luz. Nós que nos reunimos através do aplicativo, Google Meets, para poder discutir, para poder estudar, para poder expor nossas experiências, conhecimentos de outros livros também as experiências pessoais, através da leitura dos livros espíritas, principalmente de Emmanuel de André Luiz. Esse grupo que já está formado há um tempo, já que iniciou durante a pandemia, nós vamos buscando o ensinamento, buscando a compreensão e o entendimento do mundo espiritual, do mundo material. E também nos entendendo como a causa e efeito de tantas adversidades que acontecem com a gente na nossa vida ao longo do nosso processo evolutivo. Então nós vamos lá na nossa sala virtual agora, iniciar com os nossos amigos de toda parte que nós temos aqui. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal aí. Então tem pessoal lá do Nordeste, tem pessoal do Rio, tem pessoal de Jaú, né? Às vezes entra de São Carlos, São José dos Campos também, né? João é da onde, João? De Pontalina, Goiás. Caramba, bem-vindo, olha só. Que bom, viu? Que bom, que bom. João, primeira vez com a gente aqui, mas já é de casa, viu, João? Já é de casa, Oh, viu? obrigado. Bom, pessoal, para a gente poder relembrar, né, o nosso capítulo passado, nós estamos no capítulo 16. Porém, lá no nosso grupo de WhatsApp, o Beto ele envia, né, uma radionovela para a gente ali, que está no capítulo 17. Por quê? Porque eles dividiram um capítulo muito longo em duas partes, tá? Então aqui no nosso grupo a gente tem o PDF, o livro, né? As rádios novelas também para a gente poder acompanhar e fazer os estudos, tá? Então nós estamos no capítulo 16, que está falando sobre débito aliviado. E só para a gente fazer uma revisãozinha, semana passada nós não tivemos, né, reunião de estudos, nós estamos estudando o caso de Adelino, né? Adelino, que acabou chegando ali nos estudos de André Luiz e Hilário, que foram junto com Silas buscar o entendimento e agora estão em companhia de Druso para poder estudar o caso dele. Então, é um senhor que tem eczemas na pele, né? Bem sofrido de vida e que acabou ali com a sua filhinha tendo o abandono da esposa, acabou adotando dois meninos também, né? Para morar com ele. Ele cuida ali, no caso, faz palestras, disserta sobre o evangelho numa casa espírita. Eles estão entendendo o que aconteceu com ele. E até onde nós estamos ali, né? Nós vimos que o Adelino, em vida passada, ele acabou, ele acabou assim, herdando do pai muitas terras na época da escravidão, né? E sabia muito bem usar o chicote e o tronco, né? Estavam falando ali, estavam comentando, né? Abusava das meninas escravas, né? E quando antes do pai falecer, né? Ele que era adotado também, né? Foi filho de uma escrava com o pai acabou adotando ele, né? Trazendo para si como filho. E o pai, como estava um pouco mais velho, acabou casando de novo com uma moça de 20 anos de idade, quase que a mesma idade que ele. E ela acabou seduzindo ele ali e acabaram fazendo atrocidades. Como no caso, planejar a morte do marido dela, do pai de Adelino, né? Incendiado. Deram um calmante muito poderoso para o pai e acabaram incendiando toda a casa onde o pai estava. Então, com esse sentimento muito forte ali, veio Adelino, em vida passada, veio a loucura, né? Acabando ali desencarnando e tendo a imagem do pai pegando fogo e os gritos, né, na sua morte. O pai não aceitando, virou um obsessor que acompanhou ele até o resto da sua vida material, que no plano espiritual acabou, né, perseguindo também e segurando ele nas regiões infernais, como é comentado aqui. Adelino foi ajudado pela Mansão Paz,
O pai está em processo de recuperação também, tá? E ele voltou com todas as agrúrias, né, que ele estava sofrendo em vida passada, de ter o ressentimento de ouvir e ver o pai queimando em sua morte, nesse assassínio. Então ele veio com essas eczemas que estava comentando, né, sobre a pele, que sempre estava lembrando. E nas nossas conversas a gente estava comentando, né, que o que gravou, o que marcou o espírito dele na desencarnação foi a lembrança do pai em chamas. E isso foi tão forte que está acompanhando ele agora nessa nova encarnação, projetando assim bolhas na pele desses eczemas projetados pela própria mente, tá? Então, só voltando um pouquinho o capítulo, nós paramos no meio de um capítulo, não, num parágrafo, voltando assim, ó. Atraindo dificuldades nesta vida, ficou órfão de pai, como não valorizou no passado a ternura paterna, lutando contra a pobreza e a enfermidade. Conduzido por benfeitores da mansão Paz, chegou ao centro espírita ainda jovem, para tratar a pele esfogueada. Olha o termo que André Luiz usa, né? Desculpa, que o Silas está usando, né? O Druso está comentando, acho que é o Druso está comentando. Isso, é o Cláudio, Druso. Oi? vou te interromper só um pouquinho, eu vou ter que sair, que acabei de receber uma mensagem da minha irmã que minha mãe tá passando mal e tá indo pro hospital. Não, vai lá, fica tranquilo. Vai lá, Viu? corre lá. Aí Tá depois bom? eu assisto lá no YouTube. Tá bom. Obrigado, João. Fica com Deus, viu? De todos com a graça do nosso Mestre Senhor Jesus. Obrigado, vocês também. Bom final de semana. Obrigado, tchau. Ô, Flávio, onde você tá? Eu tô na página, acho que 110, mais ou No menos. meu outro livro, meu. Como começa o parágrafo? Olha, eu faço aquele resuminho, né? Ah, Faço aquele resuminho. Acho que nós estamos perto da página 211, mais ou menos. Tá? tá bom. E aí ele continua assim, ó. A pele esfogueada iniciou os estudos nas leituras espíritas, no Evangelho, relembrando naturalmente os ensinamentos da mansão antes da reencarnação. A gente até comentou, né? Até citei a Giane aqui, né? O caso que aconteceu com a gente, lendo o livro dos Espíritos, lendo o Evangelho, parece que nada era novo, né? Parece que era tudo relembrando o que a gente já tinha estudado, incrível, né? Mas tantos de nós também, né? Todos nós aqui, né? Aí a gente continua agora aqui, ó. Desde aí, aceitou com resignação, disciplinou-se, rendendo as obrigações, mesmo com entraves orgânicos da pele, no caso, né? Se dedicou ao trabalho comercial que não media para repartir com os necessitados, reservando para si apenas o indispensável. Não é rico, mas trabalhador, fraternal, trilhando o caminho da simplicidade e renúncia, modificando as impressões de muitos desafetos e obsessores, observando seus exemplos, sentindo-se desarmados. Bom, como diz Divaldo e tantos outros, né, que eu já vi palestrando, inclusive em livros, né, a nossa conduta reta e com esforço, não acredito que seja tão reta assim, porque a gente acaba muitas vezes pecando por tentar errar, ou às vezes na ilusão de algo, de querer algo que não seja bom pra gente, mas a gente não sabe, acaba errando, né? Mas assim, mudando a nossa conduta da vida passada, esses obsessores tornam-se nossos advogados. Porque eles mudam, como está dizendo aqui, eles mudam sua conduta, né? Por verem que o verdugo deles mudou. Como assim uma pessoa tão cruel pode mudar? Então, não tem o que fazer aqui. Eu queria uma pessoa, eu queria um assassino. Eu não tenho mais. Eu queria um alcoólatra. Não tenho mais.
Então fica sem como trabalhar, mas muitos assim conseguem, né, o seu intento. Bem como, eu acho que muitos aqui já na mesa de desobsessão acabaram ouvindo de obsessores. Nossa, olha só, né? Parece tão bonzinho, tão boazinha, né? Aqui, mas ninguém imagina o que você fez, né? Já ouviram isso? A Giane, tadinha. Giane tá relembrando. Eu também. Eu acho que a Clarinha também, porque quando eu ouvi isso, estava junto com a Clarinha, né? Na mesa de desobsessão. Então, assim, são os nossos, vamos falar assim, adversários temporários, vamos colocar assim, né? E que apontam pra gente, né? Olha a Clarinha lá. Clarinha, quer comentar alguma coisa? Não? Então tá bom. Clarinha só confirma. Saudade de trabalhar com a Clarinha. Porém, através dos valores no bem, adquirindo novas bênçãos, desbasta diariamente seus débitos, permitindo que seus credores atenuem o rigor das cobranças. Olha só. Imagine. Aí eu vou falar por mim, ó. Falar por mim. Às vezes a gente entra numa sala de aula, né? E ouve assim, nossa, fulano é terrível, né? E aí, vai passando o tempo, você percebe assim, poxa, não é tão terrível assim. Houve uma mudança. E de repente acha uma brecha para se aproximar e a pessoa realmente acaba mudando, de uma hora para outra. Ela muda muito. Então não tem mais, você não tem mais como se armar na defensiva. Você abre. É como os temporariamente obsessores, né? Vendo uma conduta diferente, não tem como se armar para ir contra, tá? Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Fique à vontade. Beto, pode falar. Ó, o Beto colocou aqui, né, no chat. Deixa eu ver no chat aqui, ó. O que o Beto colocou. Beto que está hoje como Davi Lucas, né? O interessante é que no plano espiritual, essa mudança é captada mais nos sentimentos íntimos do que nas ações de fato. É isso mesmo. É isso mesmo. É o sentimento. No plano espiritual a gente não consegue esconder nada. Nada, nada, nada. E olha, vai chegar o tempo que nem mesmo no plano material a gente vai conseguir esconder, porque o sentimento vai atingir a todos e a sensibilidade do ser humano vai ficar tão alta sobre o sentimento que ele vai acabar percebendo a intenção da pessoa. Percebendo a intenção. Isso é muito importante, muito legal. Tá? Mas será que, nesse momento, será que isso vai ser importante para nós agora, nesse momento? Acredito que não. Porque existe muito que a gente avançar moralmente ainda para que isso aconteça. Tá? Muito, muito, muito. Bom, a gente passa para a segunda parte aqui. A gente vai nos dirigindo para os finalmente, para a gente terminar o capítulo. Tá? E aí, Hilário pergunta, como se explica Adelino estar ganhando tempo? Ou seja, ganhando tempo aqui no plano material, né? Aliviando seus débitos. E aí Silas responde. Correia, que era ele em vida passada, né? Não merecia o lar tranquilo. Sofreu o abandono da esposa. Através da caridade na vida, atraiu como filha sua ex-madrasta. Olha só, sua ex-madrasta, para se educar nos exemplos nobres e entender a dor conjugal. Então imagina quantos, vamos colocar aqui, quantos sentimentos ele acabou afligindo quando ele abusou de muitas escravas, quando ele vendeu as escravas grávidas,
para poder não ouvir o choro da criança. Olha só. O bebê, assim que nascia, ele já vendia, tá? Sem ter o afeto da mãe por perto. Olha como pesou, tá? Os 2 meninos adotados, que ele acolheu, são os cúmplices do parricídio com sangue africano que tanto enxovalhavam nos abusos das donzelas escravas. Nada fica para trás. Olha só. Então, os 2 auxiliadores lá que assassinaram o pai, que foram lá tacar fogo, deram a bebida lá para o pai dele beber, né, tomar, voltaram agora e ele conduziu, né, para si, como adoção, para poder orientar educadamente ali e mudar a conduta íntima dos 3. Da mulher que era na vida passada e que agora é a filha de sangue. Olha que interessante, tá? E os 2 ali, né, cúmplices, como eles faziam muitas atrocidades com os escravos, vieram negros, né, para poder entender essa cultura, né, que a gente acabou obtendo da escravidão para cá, né, do preconceito, para poder ter na pele a conduta do preconceito, tá certo? É fácil notar a responsabilidade espírita cristã sentida e vivida, reencontrando para o reajuste os laços criminosos da vida anterior. Se tivesse negado auxílio a eles, teria adiado para os séculos futuros o trabalho de agora. Opa, peraí. Vamos relembrar. Lembram de um episódio que aconteceu, não sei se, acho que foi nos capítulos anteriores desse mesmo livro, que dizia que se o grupo familiar não está junto ali, eles perdem a oportunidade, quando 1 ou 2 se desponta, o que ia acontecer? Todo aquele conjunto que necessitava se equilibrar de novo ia se perder. Porque 2 estavam bem evoluídos, ou 1 bem evoluído, e o grupo não acompanhou. Então imagina se a Adelino aqui não abraçasse a causa da caridade, da adoção com os 3, com os 2, né? Imagina. Quanto tempo depois será que seria possível voltar ao estágio de acolher, ou de uma forma ou de outra, tentar restaurar esses laços que ficaram perdidos? E vou falar um pouco mais. Será que um de nós não tem dentro de casa alguém que está tentando restaurar algo de séculos e séculos para trás? Que a gente poderia ter deixado passar em uma vida e não conseguiu fazer? Giane, quer falar? Eu tenho isso. E o que é pior é assim, eu não estou conseguindo fazer essa afinação para não postergar para o futuro, porque é difícil. É difícil, difícil, difícil. E eu não consigo dar o passo maior. Não consigo. Não consigo de jeito nenhum. Eu sei. Aí às vezes eu digo, meu Deus, me perdoa. Mas eu não consigo dar esse passo maior. Porque é uma dificuldade com um familiar, com uma pessoa que não era para existir, que é a mãe. Sabe? Não era para existir um conflito assim. E eu não consigo dar esse passo de jeito nenhum. Às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, a gente sabe que tem, toda família tem, né? Que vem aquele rebelde, mas tinha que ser logo a minha mãe.
sabe? Tinha que ser. Aí, com tudo que eu sei, com tudo que eu compreendo, e a menina dele disse comigo assim, ai, Jane, você entende, deu o primeiro passo, eu não consigo. Eu não consigo. É um choque tão grande assim, sabe? Que tem até vazio de sentimento. E isso a minha consciência pesa tanto. Aí, às vezes, eu fico dizendo, mas que é uma pessoa muito rancorosa, intransigente, tem um orgulho muito exasperado, sabe? Se vitimiza. Uma pessoa muito assim, que a gente não consegue estar próximo a ela. Aí eu fico tentando procurar uma coisa boa para ver se eu consigo quebrar esse elo, sabe? Mais meu do que dela. Disse, meu Deus, não tem jeito, eu não consigo dar esse passo. Então, vai vir e vai vir. Se acalma, porque se você está tentando de uma forma ou de outra, você pode estar conseguindo em passinhos de formiga. Mas o que é uma vida dentro da eternidade? Então, se você está tentando, se acalma, mulher. Você está tentando fazer o máximo. Às vezes, é necessário que você tenha essa conduta agora de tentativas para que amanhã seja muito melhor. Então, assim, ó, se acalma. Vamos um passinho de cada vez, né? Se acalma. Mas, assim, entendo sim a sua dor e é nítido a energia que vem para cá. E pode ter certeza, essa união do grupo aqui, cada um de nós aqui também vai ter um sentimento desse. Nós estamos ainda na transição, deixando a prova expiação. Esse mundo não é de risos, é de lágrimas, infelizmente. Né? Bom, Beto, deixa o Beto falar depois a Miriam em seguida, tá bom? Beto, fica à vontade. Eu fiquei até emocionado aqui agora, até que eu ia falar, né? Mas acho que, na verdade, né, Jane, o que a gente tem que tentar é acolher, né? E ser acolhido, né? Que muitas coisas não estão sobre o nosso entendimento, né? Mas a gente precisa confiar em Deus, né? Mas eu só comentar um pouquinho do esqueci agora o nome dele aqui, o nome do personagem, é o Adelino, né? Uma coisa assim que eu acho interessante, porque se a gente fizer uma leitura muito rápida do livro, a gente vai enxergar o Adelino na vida anterior, achando que ele era uma pessoa muito ruim, né? Que fez tudo aquilo com o pai, mas talvez não, ele já tinha um certo grau de evolução moral, mas caiu, né? A ponto que talvez é o que explique essa mudança tão drástica nele que ele vem tentando fazer nessa vida, né? Porque, por que eu falo isso? Porque nós, muitas vezes, né, a gente somos espíritas, frequentamos o centro espírita, a gente imagina que nós estamos blindados, né? Dessas imperfeições que a gente não pode cair, né? Até o dia que a gente tiver que enfrentar uma situação muito séria, um karma que a gente ainda não resolveu, né? Aí será que a gente vai conseguir se manter o espírito equilibrado, né? Ou será que a gente ainda dentro do nosso coração nós podemos cair frente a essas provas, né? Então eu acho que ele caiu, né, em alguma coisa na vida passada, né? Mas é isso, seria isso. Bem colocado, bem colocado. A gente tem que tomar muito cuidado também, né? Porque a gente tem a nossa evolução. Como eu tinha comentado, os livros que a gente lê parece que não são novidade. A gente estuda, parece que não é novidade. A gente parece que já passou pela situação. Só que a gente caiu de alguma forma, né? Mas a gente está aqui para se reerguer e se restaurar, né? Então, é por isso que nós estamos unidos de novo, nós estamos aqui, nós estamos caminhando, nós estamos juntos. Família é realmente para a gente tentar estar próximo, junto. Acho que
Olha, é raro a família que tem um equilíbrio muito grande, né? Se a família é o seio da evolução espiritual, porque nós estamos agregados através de algozes do passado. Então, o melhor lugar para a gente se restituir é a nossa família. É o altar sagrado da família. Infelizmente, nós vamos ter isso pela frente ainda. Por enquanto. Vamos pensar, por enquanto. 2520 está chegando. Lá vai ser outra outra situação. Vamos pensar positivo. Ô Lu, deixa eu só passar a palavra para a Miriam, que ela estava um pouquinho antes. Miriam? Oi, obrigada, professor. É só para dar uma ajudada aí na Jeane, que eu tive várias experiências com relação a isso. Na realidade, a gente tem apego de querer estar fazendo bem para aquela pessoa. A gente tem esse apego e a gente tem que desapegar disso daí, porque senão a gente sofre e sofre em vão, porque o propósito não é esse. Só de você não estar desejando mal e só de você não estar fazendo mal, você já está dentro do propósito, né? Imagina que você tem essa conexão com ela, né, forte, a ponto de não gerar amor com relação gerar amor dela para você, né, no caso, porque é difícil a gente pensar assim, né, uma mãe que que fica deficiente nessa questão, é difícil mesmo. Mas na verdade, o propósito é não fazer o mal. Esse é o propósito. Então, se você já não está fazendo mal, você já ganhou a encarnação, pode ter certeza. Acontece isso comigo, sabe, na minha família. Eu tenho uma pessoa que estava dentro desse esquema aí que você está aí com dificuldade. Só que aí, como eu aprendi o desapego, quando eu percebi que eu não preciso assim, eu não sou a salvação dessa pessoa, eu não sou eu que sou a salvação. Aliás, ninguém tá como missão ser a nossa salvação. Quem nos salva somos nós mesmos. Nós. Se a gente ficar criando expectativa, alimentando isso, a gente vai sofrer em vão, porque o propósito é nós nos curarmos. E aí, através do exemplo, a gente vai ajudando as outras pessoas, se elas quiserem também, né? É livre-arbítrio. E é isso mesmo, viu? Desculpa. Fala, não, eu agradeço, Miriam, agradeço a vocês. Eu penso assim, eu não posso querer estender a mão para alguém se essa pessoa não estende a mão de volta para mim. Então, eu não posso ficar ali ajudando. Venha cá, vou ajudar, vou fazer isso. Venha cá, venha cá. Se a pessoa sempre dá o tapa, dá as costas, sabe? Então, assim, a gente ajuda quem quer ajuda, né? Detalhe, viu? E se você fizer pela pessoa, a pessoa não vai saber fazer. A pessoa não vai se movimentar. É o que eu falo. Quem quer ajuda tem que buscar. Se a gente oferece, porque se a gente for fazer, a pessoa não quer. Não adianta. Mas é muito difícil, é muito complicado. E quando a gente é espírita e tem, mesmo a gente tendo compreensão de tudo, e às vezes a gente cai assim e fala, mas meu Deus, por quê? O que terá sido, o que terá acontecido? Que vínculo foi esse? De que forma aconteceu essas vidas para que hoje seja isso? Né? A gente tem esse questionamento pelo canto do que a gente sabe, né? Mas um dia você vai saber, mas isso com certeza fez você repensar e voltar de uma forma mais centrada. Porque eu sei que eu não sou lá muito boa coisa, não. Mas eu fico pensando assim, meu Deus, voltar de novo, fazer tudo de novo, moer ali naquela, sabe? Ficar ali de novo. E vai ser, infelizmente, mas vai ser. E vai ter que vir. Eita, porra, me esqueci. É isso mesmo. Olhar, enfim. Deixa eu terminar aqui, ó. Aguardar e seguir com o que eu já conheço, conseguir dar o passo que eu dou, né? A gente olha. Né? Vou poder dar um passo grande, que minhas pernas são pequenininhas, então vai meu passo pequeno mesmo. Um dia todos nós seremos anjos. Com certeza. Lu, pode falar, Lu. Para Giane também. Giane, eu vivi a sua situação exatamente igual, com o mesmo parentesco.
de modo que nós chegamos a ficar sem falar por vários meses, até anos, e eu dando graças a Deus, porque eu não precisava falar com a figura. E aquela prova era minha também, porque foi terrível. Porém, a gente conhece o tempo, tanto tempo na eternidade e o tempo aqui também. Anos se passaram e situações foram virando para lá e para cá, e isso sozinho foi se modificando. Então, passado hoje 30, 40 anos, as coisas mudaram. Então, a própria vida vai te dando oportunidades, vai dando oportunidades para o outro. E hoje eu posso dizer que a gente vive uma situação completamente diferente. Tem algumas coisas ainda, mas mudou. Hoje eu sou aquela para quem ela corre sempre, aquela que sempre lhe dá socorro, entendeu? Lhe dá bronca, porque depois de idosos os pais tomam bronca da gente, né? Mudou. Certeza. Então, o tempo... Então, não se afogue, não se martirize e deixa a vida seguir o seu curso. Situações existirão, entendeu? E cada um vai fazer a sua parte. E vai ter muita coisa que vai ser colocada aí para que vocês se retratem e se encontrem, sabe? Sabe o DNA? Eu vejo a vida que nem o DNA, assim, aquela hélice que fica fazendo isso e isso e isso. Então, dá essa impressão. Então, aquiete seu coração. Já vivi esse desespero, já vivi essa angústia. E aquela coisa, meu Deus do céu, eu vou ter que voltar com essa figura de novo. E era tudo isso que eu pensava, entendeu? E talvez hoje eu volte, mas em outro panorama. Então, aquiete seu coração. O tempo é fantástico. Tá? Beijo. Ó, Giane, para ti, ó, só para você dar uma olhadinha, para quem não lembra do DNA, tá aí, ó. Olha que lindeza. Tá? Maravilha. É a assinatura do Criador. Eu acho linda essa. Eu digo que é a assinatura. É a assinatura do Criador. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Bom, vamos voltar então, depois desse amparo, né? E de toda a experiência que é nos passada também, ensinamentos também, né? A gente dá continuidade aqui, ó. Correia despediu-se da mãe, entrando num leito modesto, próximo das crianças, com o hábito respeitoso, sentou-se em prece. Silas disse: além da mediunidade, recebeu a limitação congênita da pele por razão do trauma perispirítico, de ter incendiado o corpo do pai. Nutriu as chamas mentais, além do túmulo, trazendo para a matéria as vibrações atormentadas. Olha lá, como a gente estava comentando, né? Mas, através dos méritos do sofrimento que vem se empenhando, a doença não impossibilita de trabalhar no bem, através de plantações constantes. Olha só, plantações constantes. A gente sempre está jogando sementinhas, né? Sementinhas, e as plantações a gente vai colhendo, tá? De volta à mansão, Silas comentava sobre o amor que cobre a multidão de pecados. Como dizia Pedro, né? São Pedro que dizia isso, não era? Me engano é isso, né? São Pedro. Ou São Paulo, não me recordo, mas enfim. E aí Hilário comentou, né? E Martim Gaspar, qual a sua situação? Sabe do trabalho de Adelino? Olha só, agora a gente vai ver o pai, né? E Silas fala, né? Com as observações dele acompanhando Adelino como obsessor, deixou as companhias espirituais
aceitando auxílio na mansão com severas disciplinas. Olha só, severas disciplinas. Hilário retruca, né? E onde se encontra agora? Se acalme, Hilário. Em breve voltaremos ao assunto. Olha só. Já eles vão comentar mais sobre isso. Durante o descanso, Silas anunciou nossa jornada em companhia de Druso. Olha lá, eu até dei um spoiler no começo da nossa reunião, né? Companhia de Druso, o orientador da Mansão Paz. Era a primeira vez que viajaríamos juntos em uma excursão. Então, junto da excursão estavam 2 irmãs altamente responsáveis na Mansão Paz, Druso, Silas, André Luiz e Hilário, né? Saímos por meio mais rápido possível para a economia do tempo em função de Druso. Imagina, né? Como será que eles foram? Através da levitação, com certeza, né? Só que muito rápida, tá? A expectativa de ouvir Druso sobre os aprendizados de Adelino era grande, mas o grupo se manteve em respeitoso silêncio. Porém, no caminho, Druso dissertou sobre a justiça e trabalho. Quando notamos, estávamos à porta do lar de Adelino. Olha lá, a Giane colocou. São Pedro, obrigado, viu? Obrigadão. Eu falei Pedro mesmo? Acho que sim, né? Bom, obrigado, Giane. Então, vamos lá para o nosso PDF. E a gente continua aqui, ó. Vamos lá. Só vou ajustar um pouquinho Isso, deixa eu ver. Ajustar um pouquinho o foco. Dá para colocar um pouquinho mais aqui. Pronto, perfeito. Isso. Vamos alterar a cena daqui, beleza. Vamos lá. Olha só. Dois auxiliares que conhecíamos de perto esperávamos no limiar. Depois de recíprocas saudações, um deles avançou para Druso e anunciou reverente: diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora. Dá para ter uma noção do que vai acontecer aqui? Eu acho que sei. Vamos lá, eu desconfio. O grande mentor agradeceu e convidou-nos a acompanhá-lo. Na paisagem doméstica que nos era familiar, o relógio marcava 2 horas e 20 minutos da madrugada. Atônitos, seguimos o orientador que tomara a vanguarda, penetrando o aposento em que Adelino, ao que nos foi permitido supor, começava a dormir. Druso acariciou-lhe a fronte por momentos e vimos Correia erguer-se do corpo de carne, qual se fora movido por alavancas magnéticas poderosas, caindo nos braços do grande orientador, à maneira de criança enternecida e feliz. Meu amigo, disse Druso, entre grave e terno, chegou a hora do reencontro. Correia começou a chorar, aterrorizado sem conseguir desfaixar-se-lhes dos braços acolhedores. Oremos juntos, acrescentou o bondoso amigo. E, levantando os olhos para o alto, sob nossa profunda atenção, Druso suplicou: Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo como incansável guardião de nossas almas destinadas ao teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária. Tu, que nos conhece os crimes e deserções,
concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los. Unge-nos com o entendimento de tuas leis, para que não repilamos as oportunidades do resgate. Empresta-te-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento, como favores de tua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas justa. Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa libertação, ao bafejo de teu carinho. Ó Pai, infunde-nos coragem para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflama em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos, e conduze-nos pelo carreiro da renunciação, para que a nossa memória não se aperte de ti. Que possamos orar com Jesus, o Divino Mestre, que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todo aos teus desígnios. Depois de leve pausa, repetiu em pranto a prece dominical. Eu vou dar um salto aqui, que ele faz uma oração do Pai Nosso. Ele continua. Quando a sua voz emudeceu, profunda emotividade exercia sobre nós, inexplicável domínio. Reconduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas. Reconhecia-lhe o júbilo íntimo, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Findos alguns minutos de expectação, que transcorreram céleres, escutamos lá fora o choro convulsivo de uma criança tenra. Enlaçado por Druso, o dono da casa ausentou-se do leito e, incontinente, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos da mansão, pobre recém-nato, vagiava aflitivamente. Tomado de surpresa, Correia ajoelhou-se enquanto o grande orientador lhe dizia com segurança: Adelino, eis o pai ofendido, que rejeitado pelo coração materno, que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho renegado. Correia não lhe ouviu a palavra na acústica da carne, mas registrou-a no templo mental, como apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. Tomado de alegria, para ele inexplicável, abraçou o pequerrucho com espontâneo gesto de amor, e após conchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro gritando jubiloso: meu filho, meu filho. Silas, entre Hilário e eu, comunicou-nos emocionado. Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho, que o desprezou. Não tivemos, contudo, qualquer ensejo à mais dilatada conversação. Druso, enxugando as lágrimas, advertiu-nos, em voz alta, qual se estivesse falando para si mesmo. Oxalá, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar, que nos habituara aos mais doces enternecimento e ao mais profundo respeito, que de volta à mansão nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio. E assim a gente termina o capítulo 16. Silêncio na sala virtual. Os reencontros necessários das formas com que a espiritualidade maior nos coloca
e que não compreendemos. É o mais puro amor da reconciliação que nos são apresentadas. Eu vejo que, contando uma experiência particular agora, minha mãe ela foi adotada logo com 6, 7 anos de idade, porque a mãe dela não conseguiu criar e o desfecho foi feito e perdeu o contato, não sabia, né? E ela tem essa angústia com ela ainda, mesmo que ela não falando. Então, uma mulher muito forte, né? Muitas vezes fria, porque a vida lhe ensinou a ser assim, para conquistar suas coisas. E hoje o meu irmão mais velho, ele adotou uma menina que tinha 3 meses de vida e que fica mais com a minha mãe do que com eles. E assim, é engraçado que eu olhei para ela assim, ó, ela vamos falar assim, a imagem espiritual da minha mãe. Incrível, incrível. O Flaubert. Oi. Só fazer um comentário, né? Como Deus é maravilhoso, né? E muitas vezes, né, nós, em nossas vidas, ficamos tentando entender as coisas que estão dando errado, né? Porque os relacionamentos não dão certo, porque esta ou aquela pessoa é difícil. Mas você vê a situação dele. Ele cometeu uma atrocidade e ganhou de presente um filho. Né? Então, como Deus é maravilhoso. E muitas vezes, né, dentro dos nossos relacionamentos ou da nossa própria família, nós podemos ganhar esses presentes. E às vezes nós não vamos entender que ali existe um plano de reconciliação. Mas como nós estamos seguindo no bom caminho, tanto nós quanto a outra pessoa, muitas vezes essas relações se tornam o amor, que é o verdadeiro propósito, né, desses reencontros, né? Então nem todos os reencontros que tiveram problemas no passado serão problemáticos agora. Muitos se tornarão amores poderosos que irão durar para o resto da eternidade, né? Resto da eternidade, né? Miriam? Vou complementar aí. Peraí, gente. Peraí que sumiu. Ô, Miriam, sumiu sua voz. Você desligou o microfone. Pronto? Isso, agora sim. É que eu estou com dois, eu estou usando o som e outro eu estou usando a imagem. Legal. Eu lembrei de um caso que aconteceu, que o Chico Xavier ajudou a pessoa a tirar aquela mágoa que ela tinha dentro do peito, que a empregada deixou a criança cair no colo e a criança morreu. E ela não conseguia se desvincular desse sofrimento todo, né? E até que ela chegou até o Chico Xavier. Não sei se vocês já escutaram. E aí ela contou para o Chico Xavier que ela não conseguia perdoar a empregada, porque a empregada deixou a criança cair, a criança morreu e não sei o quê. Aí o Chico Xavier falou para ela assim, mas você nunca agradeceu ela pelo que ela fez? Ela falou assim, como, Chico? Como eu posso agradecer que ela deixou a minha criança cair do colo e a criança morreu? E ele falou assim, pois é, mas isso era para acontecer com você, não com ela. Era para você deixar a criança cair do colo. E ela, com todo o amor que ela tinha, que já era uma conexão já de outras vidas, ela veio para proteger essa pessoa e ela acabou sendo a empregada da casa. E aí ela fez aquilo que a mãe não iria conseguir fazer, né? Que é se descuidar e deixar a criança cair. Ela tinha que passar pelo sofrimento disso daí. Agora, assim, a explicação mesmo, por que isso estava acontecendo por conta dela, não foi revelado, mas só foi revelado que a empregada, ela não deixou ela passar pelo sofrimento de deixar a criança cair da própria mão dela, dos próprios braços dela. Não sei se vocês escutaram isso aí aconteceu realmente, sabe? Tá em algum estudo do Chico, um livro dele, eu só não recordo, não sei falar para vocês
aonde. E acontece, por exemplo, pode não ser o caso da sua mãe, tá, Cláudia? Mas pode acontecer de que ela passe pela experiência da adoção para ela saber como que ela vai lidar quando ela estiver de frente com isso, quando ela não é ela que é a pessoa que foi adotada, é ela que vai cuidar de uma pessoa que está sendo adotada. Então, ela tem que ter experiência para quê? Para que quando ela for acolher essa criança, né, ela acolher de uma forma bem assertiva, né, para que Faz tudo sentido. aconteça como tem que acontecer. Sim, sim. Pode ser também muitas coisas também, né? Do tipo, ela abandonou e agora ela veio para, né? Sofrer, não que sofrer, mas passar pela experiência para poder aprender, Sim. né? Bem isso. Se a gente for entender dessa forma, que tudo é uma experiência, Sim, a gente consegue levar com mais leveza tudo, né? é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que no final aqui na oração, acho que a gente vai ter algumas coisas aqui para ouvir. Bom, pessoal, e aí, o que vocês acharam do capítulo? Você me permite falar Claro, óbvio, com certeza. Gente, depois de tudo isso que a gente ouviu, né? De tudo isso que a gente sentiu, Sim, exatamente. bendito esquecimento. O nosso Deus é muito sábio e nós não podemos questionar isso. Exatamente. Bendito esquecimento. Nós não sabemos o que fizemos e nem sabemos o que recebemos. Uhum. Então, graças a Deus, porque não fomos bons e sabemos disso. Sim. Então, vamos compreender, né? Cada um carrega uma dorzona. Uhum. Então, vamos tentar nos acolher e acolher as pessoas que nos rodeiam. Meu carinho para você, Giane. A Giane, ela fala assim, eu não sei se deve ser com o grupo todo, tá? Mas a energia da Giane chega de uma forma assim forte que com carinho a gente recebe para tentar transmitir uma calma, uma esperança, uma força muito grande. Viu? Maria Clara, se a gente pensar assim, ó, que a gente tem que parar com a barganha, a gente quer ficar barganhando. Eu vou dar para receber, eu vou ajudar para ser ajudado, eu vou fazer para ter de volta. Assim, isso é natural, é da lei, tudo que vai volta, mas quando a gente parar de barganhar, vai ser tudo muito mais suave para a gente. Tanto é que o livro que nós estamos estudando se chama Ação e Reação. É básico. É o tempo todo, né? A gente tem aprendizado o tempo todo. Bom, pessoal, vamos lá fazer o fechamento vamos lá. Então, através desses ensinamentos todos que nós recebemos desse capítulo, vamos pedir a Deus, nosso Pai, a proteção e a energia necessária para continuar conduzindo as nossas vidas da melhor forma possível. E a todos os presentes aqui, que seja feita a vontade do Criador, para que todos nós possamos entender com calma o que possamos assim receber o nosso entendimento do nosso nível espiritual e evolutivo. Cada um não recebe mais do que o necessário e menos o insuficiente. Tudo tem seu propósito ou encaminhamento dentro das leis divinas. Com a bênção do Pai Criador, nós recebemos e estamos sendo afastados de uma forma tão magnífica e bela que possamos assim administrar o nosso conteúdo encarnatório, a nossa aceitação, o cortinamento do nosso esquecimento de vidas passadas,
para que possamos assim conjugar o entendimento que um dia nós estivemos no mundo espiritual, que voltamos para cá com livre-arbítrio e agora conhecedores do mundo espiritual, tentando entender, estudando, possamos assim fazer jus desses ensinamentos, colocando em prática e tentando fazer o máximo de cada um, o máximo de nós, para que todos os nossos equívocos do passado sejam solucionados e todos os corações possam ser unidos. Amanhã, todos nós estaremos na ceia do Senhor, conjugando assim um amor fraternal, sem mágoa, sem culpa, com irmandade e principalmente auxiliando a todos, muitos, não deste orbe, mas como de outros também, a chegar no mesmo plano espiritual. Que então possamos entender o infinito amor, o tempo inexistente, mas a necessária corrigenda e educação aos nossos espíritos. Que Deus possa abençoar a todos, que esse entendimento possa se resplandecer, não só no coração de quem está, mas nos futuros corações que ainda virão. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Bom, vamos lá, o pessoal lá para a gente fazer o fechamento. Eu já volto aqui, tá bom? Bom, pessoal, hoje foi mais um dia emocionante, um dia especial de aprendizado, uma mensagem de carinho a todos, de todos do grupo, para que nós possamos ter esse aprendizado, essa experiência ao longo das nossas vidas e entendermos. Todos nós estamos aqui para aprender e sujeitos a errar, sujeitos a atentar e sujeitos também ao amor de Deus, todos, independentemente de quem seja. Que possamos estar juntos também na próxima semana. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Assista os anteriores nessa página, nesse canal, Flaubert Menezes, indica para o pessoal. Quem quiser participar do nosso grupo de estudos, vou deixar aqui no link de baixo, aqui na descrição de baixo, o link para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Logo mais, ao terminar esse livro, começaremos um outro. E aí nós vamos disparar novos convites para quem quiser e estiver disposto a estudar, assim como nós. Um grande abraço, um fraterno abraço a todos. Muita paz, muita luz.